Tanto é que quando nós buscamos esse ensinamento que o Senhor nos ensina que provém do Senhor, Ele é o que geralmente, na maioria das vezes, Ele sabe exatamente como entrar, e Ele vem através do Espírito Santo, e Ele nos dá os direcionamentos para tudo aquilo que nós precisamos tomar como decisão nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós temos como objetivo, primeiramente, precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Volto a dizer, a inteligência que o mundo nos dá, ela é boa, mas ela não é nem comparada àquilo que Deus pode dar para nós, naquilo que nós realizamos. Me prova na Bíblia, pastor. Provo. O maior dos exemplos que nós temos pautado na Bíblia. Quem era um dos maiores ou o maior sábio que a Bíblia nos relata? Salomão. Salomão pediu conselho para quem? Foi para o homem? Não foi. Foi para Deus. Naquele primeiro momento lá de 1 Crônicas, que ele tem um contato, depois das 1000 ofertas, dos 1000 holocaustos que foram realizados, ele teve um contato com o próprio Deus, e aí foi colocado ele face a face com o Senhor, e foi perguntado: o que você quer? O que você precisa? Pode falar que eu te dou. Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos seus adversários, e ele estava dando continuidade àquilo que era do reinado do seu pai. Então ele tinha muitas pessoas ali de muito conhecimento, que poderiam dar a sabedoria que ele precisava para dar continuidade à sua trajetória. E ele pede para um deles? Não, ele pede para Deus. E vou te dizer, queridos, na minha conjectura, Salomão já era sábio antes de receber de Deus, porque ele veio a receber uma sabedoria absurda da parte do Senhor, e ele primeiro pediu ao Senhor, e não àqueles que estavam na sua assessoria. Então, em nome de Jesus Cristo, não permita que a sua sabedoria, aquela que é direcionada de forma gratuita para você, seja perdida, porque talvez você encontrou numa pessoa que é tão falha quanto qualquer um de nós, a sabedoria que talvez hoje você não tenha. Deus pode te dar a sabedoria que você necessita. Não, em nome de Jesus, não erre, não deixe de fazer, ou não fale mais do que deve pela falta de sabedoria. Pense, reflita sobre aquilo que é necessário você ser colocado em prática com base naquilo que o nosso Deus, o Deus que sabe o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, vai realizar na tua vida em nome de Jesus. Olha o que diz o 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diferente do que alguns pregam, querido, isso aqui, que olho nenhum viu, coisa e tal, não se refere às mansões celestiais. Não sei se você já ouviu alguma palavra nesse sentido, em que muitos colocam isso como as mansões celestiais que estão sendo guardadas para nós. Não é isso. Se você olhar o contexto, o antes e o depois, você vai perceber que essa palavra ela está pautada no que é o Espírito, no que é Jesus para as nossas vidas, direcionada através da ação do Espírito Santo. É exatamente isso, porque no início do texto, muitos daqueles que se julgavam sábios, não foram sábios, porque senão não permitiram que Cristo fosse crucificado. Então é essa falta de sabedoria que está reservada apenas para aqueles que o amam. Quem ama Deus aqui, dão glória a Deus. É somente para aqueles que amam ao Senhor. Essa sabedoria está reservada para cada um de nós. Ei, aí quando você recebe essa sabedoria da parte do Senhor, você não precisa de mais nada, irmão. Porque no mesmo exemplo de Salomão, que já tinha obviamente, mas foi mesmo diante da sabedoria que ele recebeu, que o próprio Deus falou: quer saber, como você não me pediu nada disso, eu também vou te dar vitória, eu vou te dar muito mais, e serás um dos mais ricos de toda a história. Depois de ti não terá mais ninguém que será tão próspero contra você. Você acha que eu vou deixar de pedir a sabedoria de Deus, do Deus Altíssimo, para comer coisa, uma sabedoria mundana, uma sabedoria de mistura, uma sabedoria que infelizmente, se a gente não tiver o discernimento, não irá me levar para Deus? Vou nada. Eu prefiro a sabedoria do Senhor, a sabedoria que nos nutre e que nos levará a conhecer aquilo que está reservado para aqueles que amam a Deus. O 10, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Às vezes a gente ouve pessoas que se acham muito entendedoras de Deus. Não, porque Deus faz assim, Deus faz assado. Querido, me desculpa a crítica, mas se isso tudo que Deus faz não tiver uma base bíblica que me dá essa posição assertiva do que Deus é, do que Deus faz,
Não vem com conjecturas filosóficas. Pode legal, pode falar, mas para mim não serve. Para mim o que vale é que já está escrito aqui, meu irmão. Para nós esse aqui é o nosso manual de sobrevivência no mundo tão doente que a gente vive. A verdadeira sabedoria do Senhor está aqui, e é exatamente dessa profundidade que Ele quer revelar a cada um de nós. Olha o que diz lá em Salmos 92. 92:5. Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus desígnios. Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus desígnios. Grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundo são os seus ensinamentos. Queridos, Deus tem muito mais para revelar a cada um de nós quando nós o buscamos. Deus tem muito reservado para cada um de nós, mesmo nós sendo pequenininhos, mesmo a nossa mente sendo desse tamaninho, que não comportariam quase nada daquilo que está guardado. Mas eu entendo que quando Deus quer se mostrar a alguém, quando nós buscamos a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo, Deus transforma todo esse conhecimento de uma forma em que a gente não pire, porque é muita coisa para um cérebro tão pequenininho, e que a gente consiga transformar aquilo em prol do Evangelho. Não é em prol do nosso próprio interesse, do nosso egoísmo religioso. Não, eu entendo que a gente pode transformar aquilo em coisas grandes na obra do Senhor. E aí você vê grandes ministérios que conseguem fazer um trabalho muito lindo junto a almas, junto a pessoas. Fala, rapaz, acho que Deus deu uma pitada de sabedoria para esse cara para ter esse direcionamento. E é nisso que a gente tem que se espelhar, nas boas obras que são realizadas em prol do reino de Deus. Não você tem que ser sabedoria para você ser rico. Se Deus quiser deixar qualquer um rico, Ele faz isso, e não vai depender daquilo que eu tenho buscado junto a Ele, porque eu quero isso. Não, Deus pode conceder a qualquer um a riqueza que nós desejarmos. O problema é se a gente quer ter a sabedoria de Deus para ficar rico ou para fazer a diferença no reino dos céus. Isso é uma resposta que cada um tem que ter dentro de cada um de nós. Porque Deus concede? Concede. Ele ouve o desejo do meu coração? Ele ouve. Agora, o que eu vou fazer com essa sabedoria? É para eu me manter vivo e crente nesse mundo? Ou é para eu fazer daquilo um negócio, um comércio? Não. Deus quer que nós sejamos inteligentes, que nós sejamos sábios, e essa sabedoria virá apenas do Espírito Santo de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece o Espírito de Deus, a não ser o próprio Deus, o Espírito do homem, o Espírito do homem. Ou seja, Deus nos traz aqui para uma racionalidade nossa. Nós devemos nos conhecer e entendermos exatamente qual é o nosso propósito aqui nessa terra, mediante aquilo que você já faz na tua vida, daquilo que você já exerce. Esse entendimento todos nós somos capazes de discernir, porque ele é do próprio homem. Agora, os de Deus, não, porque de Deus vai fazer isso, está acontecendo isso, a nação está passando por isso, por causa disso. Queridos, a gente pode ter um cheirinho do que está por vir, porque a Bíblia, não é porque a gente acha que sabe, é porque a Bíblia já nos dá um direcionamento daquilo que está por vir. Mas não de que Deus vai fazer isso porque eu conheço Deus. Não conhece nada, irmão. Quanto mais eu acho que eu conheço de Deus, menos eu acho. Porque aí Deus me traz numa realidade de que aquilo que eu achei que era ser feito, que era para fazer, é o contrário. Eu falo, Senhor, eu não sei nada do Senhor. Me ajuda a te conhecer um pouquinho mais. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe qual que é o caminho que nós devemos traçar, o caminho que nós devemos caminhar para que nós possamos chegar ao Deus Altíssimo. Mas para isso a gente precisa ter o nosso entendimento de que essa revelação virá apenas, como nós estamos aprendendo aqui, através do Espírito Santo de Deus. Não existe uma outra forma para que nós possamos entender. Qualquer outra coisa que os livros nos ensinam, nos serve para nos dar uma base. Mas aquilo que nós lemos aqui,
Quão insondáveis são os desígnios do Senhor, querido, isso Ele só vai revelar para aqueles que o amarem de verdade, para aqueles que o buscarem na sua exatidão, vivendo aquilo que Ele quer que nós vivamos, e não o que a gente acha que tem que viver. Porque se a gente for escolher o que a gente tem que viver, a gente vai no evangelho de facilidade. O evangelho de Senhor me dá, Senhor por favor, Senhor eu não aguento mais. Só que Ele já nos revestiu de um Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, que te dará o discernimento de tudo aquilo que você precisa viver, mediante as situações que Ele te colocará à prova. E é nesses momentos em que você virá o milagre, a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, para que você consiga enfrentar qualquer tipo de obstáculo. Então, em nome de Jesus Cristo, não se desespere por aquilo que talvez não veio como resposta até agora. Continue crendo e crente que existe um Deus que pode te conceder a gotinha de sabedoria que precisa para que você dê uma volta de 360 graus na tua vida e você passe a estar debaixo da vontade de Deus e não na vontade que a gente acha que é de Deus. Olha o que diz o 12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem nos dado de forma gratuita. Está lá no texto, ó, de forma gratuita. Ei, Deus não cobra por aquilo que Ele possa te dar. E você já parou para entender a dimensão de riqueza que aquilo que Deus tem guardadinho lá para Ele pode te dar? Mas Deus é tão bom que Ele não vai colocar isso à nossa disposição de forma que nós possamos pagar, porque isso não tem preço. A salvação não tem preço, é de forma gratuita. A nossa graça, a graça que o favor imerecido do Senhor não tem preço, não tem que taxear, não tem que colocar nada para que nós possamos receber, é de graça e está disponível a cada um de nós. Mas nós precisamos entender que isso virá pelo conhecimento e contato com o Espírito Santo de Deus e não pelo Espírito do mundo. Quer mais um exemplo? Sabedoria. Tiago 1, 5, 7. Põe aí, irmão, em nome de Jesus. Se lhe falta sabedoria, peça a Deus, que o dá livremente, não lançando em rosto. Peça e receba, mas peça com fé, não duvidando do seu coração, porque todo aquele que duvida é semelhante às ondas do mar que vão de um lado para o outro, e não pense o homem que receberá coisa alguma de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Até para você receber o grátis de Deus, você tem que ter fé. É a Bíblia, irmão. É a Bíblia. Até para você receber o grátis de Deus, você precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, aquilo não vai ter efeito nenhum sobre a sua vida. Salvação é desse jeito. Se eu não creio que o próprio Deus me concede isso de forma gratuita, ela não serve de nada para mim. Eu preciso crer que se eu estiver em Cristo, eu serei salvo, amém? Eu preciso entender que se eu estiver junto a Jesus, estiver nos caminhos dele, não andar nem para a direita e nem para a esquerda, mas no caminho da reta que me levará ao Senhor, a minha salvação estará garantida. E Deus não te pede nenhum pedágio, para você passar aqui para ter a salvação, R$1.000, R$5.000, isso não vale nada, meu irmão, para um Deus que quer o nosso bem, que quer que nós estejamos junto a Ele, engrandecendo ao Teu santo nome, naquele grande dia que Ele virá. Então, em nome de Jesus Cristo, que os teus cursos não sejam para lá e nem para cá, mas que esse curso seja a linha direta que te levará ao céu. 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não é capaz de entendê-las, porque eles são discernidas apenas espiritualmente. Queridos, quando você não tem o Espírito Santo, todos nós temos, tá? Mas para aqueles que você conversa que talvez não o tenham ainda, é difícil acreditar. Não, irmão, porque Jesus faz, Jesus transforma, Jesus cura. Jesus pode fazer com que esse braço aí que está desse jeito vai voltar a melhorar. Jesus pode fazer com que esse câncer que você tem aí pode ser curado, pode ser extirpado de você, porque essa doença que você tem aí, que os médicos que têm a sabedoria natural dizem que não vai morrer com isso, Jesus que eu conheço pode te libertar. E às vezes as pessoas falam: o quê? Não, Jesus não faz isso não, isso é loucura. A palavra está nos dizendo, para aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, as coisas sobrenaturais que provêm unicamente de Deus lhe parecem loucura.
Deus não faz isso daí não, Deus não está nem aí comigo. Ei, Deus está conosco a todo o instante. Deus está com o seu povo a todo momento, e Ele jamais te abandonará, porque Ele nos garante que estará conosco até o final dos tempos. Então, como é que uma pessoa pode achar, no momento de adversidade, que Deus não está nem aí para ela? Porque Deus, pastor, Deus não ouve as minhas preces. Eu já pedi tanto sobre essa questão, sobre aquela outra questão, mas o Senhor não tem me ouvido, eu estou padecendo. Querido, em nome de Jesus, Deus está com você em todo instante. Deus está com os ouvidos inclinados, ouvindo as tuas preces, ouvindo as tuas necessidades, e eu tenho certeza que para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que nele confiam, Deus está preparando o melhor para a tua vida. Mas a gente precisa continuar fiel. Nós precisamos entender a necessidade de buscar, compreender, entender e aplicar as verdades bíblicas nas nossas vidas, porque é assim que o milagre do Senhor vai se manifestar. Porque senão fica muito fácil. Senhor, eu dei 2 lidas na Bíblia, eu quero que o milagre aconteça. Não vai acontecer, porque não gerou intimidade. Tem os seus casos em que Deus, às vezes, pela ignorância da pessoa, faz com que o grande milagre aconteça? Tem, e já vi vários que aconteceram. Mas vou te dizer que é para aqueles que ainda estão na ignorância, e nenhum de nós aqui está mais, porque nós conhecemos do poder de Deus, daquilo que o Senhor pode fazer. Aquele que sempre foi e sempre será, o Alfa e o Ômega, estará contigo todos os dias da tua vida. Olha o que diz a palavra lá no 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha que palavra tremenda. Quem pode conhecer o ensinamento do Senhor, a instrução do Senhor, o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, para que possa instruí-lo? Deus sempre foi Deus. E lá em Gênesis a palavra nos ensina que a sabedoria esteve junto a Deus, caminhava com Deus. Então assim, Ele e Deus, a sabedoria e Deus são um só. É esse Espírito Santo que, em nome de Jesus, eu quero que você também conheça. Talvez você já teve algumas experiências maravilhosas com o Senhor, mas vou te dizer que a gente está arranhando o iceberg da sabedoria de Deus, que começa fininho lá em cima e vira uma verdadeira montanha para baixo das profundezas, que são o conhecimento junto a Deus. Quem pode instruir aquilo que é conhecimento junto ao nosso Deus? Ninguém pode instruir, porque toda sabedoria pertence a Ele. Nós já vimos isso lá no Salmo 92, que nós lemos agora há pouco. Insondáveis são os desígnios do Senhor, é no velho e é no novo. Olha o que diz lá Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis é que você não pode investigar, não pode entender, é aquilo que está reservado apenas para aquele que possui. E quem possui toda a sabedoria é o nosso Deus. O 34, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele o eternamente. Amém. Em nome de Jesus Cristo, receba a sabedoria da parte do Senhor hoje. Seja qualquer assunto, qualquer dúvida, qualquer decisão que você precise tomar na tua vida conjugal, na tua vida familiar, na tua vida profissional, hoje o Senhor te dá a sabedoria do céu. Que em nome de Jesus Cristo as suas bases mundanas, aquilo que você ouviu alguém dizer, alguém falar, que isso seja despedaçado hoje, e que no lugar de tudo isso venha a sabedoria do Deus Altíssimo.
Deus quer te proporcionar algo diferente para a tua caminhada, irmãos. A gente precisa largar essa apatia espiritual e viver o novo, o renovo que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas nós precisamos nos apegar mais à palavra. Senhor, bom dia, Espírito Santo, venha até mim, me dá o entendimento, me dá a resposta, me dá sinais, revela-me através da palavra, através do ensinamento. E vou te dizer que Deus vai se revelar com você, não é descendo o anjo para te dizer isso, vai ser um sinal tão grande, Deus vai te dar um discernimento tão grande, que quando isso chegar até você não vai haver dúvida, que isso é a resposta para aquilo que você pede. A palavra nos ensina que aquilo que é de Deus nos traz paz, nos traz segurança, e não traz dúvida e nem acrescentador. Então aquilo que você está esperando, meu irmão, receba da parte de Deus como um sinal de que Deus fará a diferença na tua vida, em nome de Jesus.